se você acompanha o universo da saúde, da performance ou da longevidade, com certeza já esbarrou nessa palavra, peptídeos. Mas, afinal, o que está por trás de tanto burburinho? Bom, essa é a primeira de uma série de análises em que a gente vai mergulhar fundo no que os estudos científicos realmente dizem para separar o que é ciência de verdade do que é só hype. Nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos entender por que todo mundo está falando disso agora. Depois, a gente entra na ciência para saber o que eles são. Aí exploramos as aplicações, tanto na medicina quanto no esporte, confrontamos as promessas com as provas reais e, no final, damos uma olhada no que o futuro nos reserva. Então, vamos lá. Por que esse alvoroço todo com peptídeos, justamente agora? Parece que de uma hora para outra eles estão em todo lugar, de clínicas de longevidade a academias. Vamos entender o que está por trás dessa onda. Olha, esses nomes aqui talvez soem familiares para quem frequenta fóruns de biohacking ou acompanha o pessoal do esporte. São só alguns exemplos das substâncias que estão gerando um entusiasmo enorme, com promessas que vão desde recuperação acelerada de lesões até efeitos anti-idade. E aqui está o ponto central de toda a discussão. De um lado, a gente tem uma ciência que parece sim muito promissora. Do outro, claro, um interesse comercial gigantesco. E bem no meio, um vácuo perigoso. Uma falta de evidências clínicas robustas. É exatamente essa tensão que a gente precisa analisar. Para a gente entender de verdade tanto as promessas quanto os riscos, a gente precisa voltar para o básico. Afinal de contas, o que é um peptídeo? Pensa neles como se fossem mensagens de texto do nosso corpo. Sabe, enquanto uma proteína grande seria um manual de instruções completo, um peptídeo é uma ordem bem curta e específica, enviada para uma célula executar uma tarefa. Essa precisão que os torna tão poderosos. E que tipo de tarefas são essas? Bom, são tarefas absolutamente cruciais. Eles regulam nossos hormônios, nosso metabolismo, o sistema imunológico e até a regeneração dos nossos tecidos. Eles são literalmente os mensageiros que mantêm a máquina toda funcionando em ordem. Certo. Agora que a gente entendeu a base, vamos sair da teoria e ir para a prática. Vamos ver como essa biologia toda está sendo usada, tanto na medicina tradicional quanto nessas novas áreas que estão surgindo. Uma coisa precisa ficar muito claro: terapia com peptídeos não é nenhuma novidade. Pelo contrário, é a base de alguns dos remédios mais importantes que existem hoje. A insulina, que revolucionou o tratamento da diabetes, é um peptídeo. E os famosos remédios para emagrecer, como a semaglutida, também são. E olha, não estamos falando de um ou dois casos isolados. Já são mais de 100 medicamentos aprovados baseados em peptídeos. Isso mostra sem nenhuma dúvida que essa é uma classe de moléculas com poder comprovado na medicina. A pergunta que fica é, se eles já são tão estabelecidos, por que esse boom todo agora? A resposta está na expansão para essas novas áreas: a medicina regenerativa, a busca por performance atlética e o interesse pela longevidade. E é bem aí que a linha entre o que é medicina comprovada e o que é território experimental começa a ficar bem borrada. E isso nos leva, talvez, à parte mais crítica dessa nossa conversa. A diferença brutal entre o medicamento aprovado e o que é vendido por aí como peptídeo para pesquisa. Vamos pegar alguns dos nomes mais populares. O BPC-157, por exemplo. Ele é estudado para reparo de tecidos, mas as evidências são quase todas pré-clínicas. O que isso quer dizer? Que foram testes em animais, em laboratório, e não em estudos clínicos com humanos em larga escala. O mesmo vale para o TB500. Outros, como o CGC-1295, até têm alguns estudos limitados em humanos, mas ainda é muito pouco. A promessa é gigante, a prova definitiva, nem tanto. Aqui a gente vê essa divisão de forma bem clara. De um lado, os medicamentos aprovados que passaram por anos de testes rigorosíssimos de segurança e eficácia. Do outro, esses compostos para pesquisa que são vendidos legalmente, mas sem nenhuma garantia para consumo humano. Entender essa distinção é fundamental. E a pergunta que não quer calar é: se esses peptídeos de pesquisa não são aprovados, quais são os perigos reais de usar essas substâncias? Olha, os riscos não são pequenos. Primeiro, a contaminação. Sem fiscalização, ninguém sabe o que realmente tem dentro do frasco. Depois, a dosagem. Como saber a dose certa de algo que não foi testado para isso? Tem também os efeitos hormonais indesejados. Estamos falando de mexer com a sinalização do corpo. E, claro, a prática do stacking, que é misturar vários peptídeos, o que é basicamente um experimento com o próprio corpo. Mas ok, apesar de todas essas polêmicas e dos riscos do mercado paralelo, o campo científico dos peptídeos está avançando numa velocidade impressionante. O potencial terapêutico é simplesmente imenso.
A pesquisa séria, a pesquisa de verdade, continua explorando como essas moléculas podem revolucionar o tratamento de doenças, a regeneração de tecidos e, quem sabe, até o próprio processo de envelhecimento. O futuro da medicina, com certeza, vai incluir muitos peptídeos novos e fascinantes. No fim das contas, a mensagem principal que fica é essa aqui. A única ferramenta que a gente tem para separar o que é real do que é só marketing é entender a ciência por trás de tudo. É preciso ter um olhar crítico. E assim a gente volta à pergunta inicial. Peptídeos são a próxima revolução da medicina ou uma aposta de altíssimo risco? A verdade é que são as duas coisas. A ciência por trás deles é sim revolucionária, mas o uso de produtos não regulamentados é, sem dúvida, uma aposta muito perigosa. Nas nossas próximas análises, a gente vai aprofundar em peptídeos específicos para entender melhor essa balança. Continue com a gente.